A paz do Senhor, meu amado e querido irmão. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa e eu quero trazer uma palavra de Deus para nossas vidas, em primeiro lugar, uma palavra que eu tenho certeza que vai valer de um grande aprendizado para todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, e também uma palavra de esclarecimento a todos os irmãos, amigos e aqueles que conhecem o Ministério Palavra Intercessão e que, se não conhecem, eu tenho certeza que vão passar a conhecer. Eu quero ler alguns textos bíblicos antes de dar a informação, antes de falar aquilo que Deus propôs no meu coração. Peço a você, por favor, que abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, em primeiro lugar, capítulo 58. Vamos, por gentileza, estou abrindo juntamente com você, tá? Livro do profeta Isaías, capítulo 58, fala acerca do verdadeiro jejum. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com você. Eu vou ler, claro, você na sua casa, por favor, assim que estiver meditando na palavra do Senhor, leia todo o contexto bíblico. Mas no momento eu quero me ater com você ao capítulo 58, nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Isto é o que chamas de jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. Qual é? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaçados todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então nós lemos o capítulo 58, do versículo 5 ao versículo 11. Por favor, agora eu quero ler com você no livro de Mateus. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 25. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 33. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai,
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Agora eu quero ler com você, é claro, leia o contexto também, por gentileza, do capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46 na sua casa. Agora eu quero ler com você mais um texto do Evangelho segundo escreveu Lucas. Por favor, me acompanhe nesses minutos, nessa reflexão. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, por favor. Nós vamos ler os versículos 9 em diante, alguns versículos. Lucas 3, 9. Por favor, leia comigo. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondeu-lhes quem? João, o evangelista. João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Agora, por favor, o último versículo. Tem muitos outros versículos para endossar essa doutrina, essa teologia que eu estou expondo aqui. Mas eu quero ler o último versículo com você. Por favor, também depois acompanhe o contexto de Lucas capítulo 3, quando João batizava o povo às margens do rio Jordão. E reforça esse elemento de fundamento do sinal da conversão. Agora leia comigo, por favor, primeira epístola geral, melhor dizendo, do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 17. Primeira epístola do apóstolo João, epístola, lá antes do livro de Apocalipse. Capítulo 3, vamos ler um versículo, versículo 17. Diz assim, João: quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Queridos, eu expus aqui textos que tratam acerca de uma doutrina bíblica que retrata o amor ao próximo. O amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo, não é uma retratação teórica, é uma retratação prática. É você exercer para com o próximo aquilo que você exerceria de maneira prioritária, necessária, de maneira espontânea, voluntária e de maneira obrigatória a si mesmo. Urgência, voluntariedade e obrigatoriedade. Fala de dever. São os 3 pilares quando você fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo não é uma questão de teoria. Eu te amo, meu irmão. A paz do Senhor, Jesus te abençoe. Amar ao próximo é uma questão de exercício prático. É devolver ao próximo, devotar ao próximo, e o próximo é o
homem que estava à beira do caminho quando o bom samaritano o encontra. Não pergunta por que ele estava ali. Você lembra da parábola do bom samaritano, do homem que saía de Jerusalém para Jericó? Jerusalém, casa da paz em hebraico. Jerusalém, morada do Altíssimo. Jerusalém, o local do templo, da presença de Deus. E ele desce para Jericó. Jericó, primeira cidade que foi derrubada por Josué e o povo hebreu, que Jericó a amaldiçoou. Zaqueu era cobrador de impostos em Jericó. Jericó, local de morada de enfermo nos tempos bíblicos, que era um local tido como um local não abençoado. Ou seja, meu amado e querido irmão, um homem saía da bênção para a maldição e foi tomado do caminho por salteadores. Veio o sacerdote, passou ao largo, veio o levita, passou ao largo, mas o bom samaritano, que era Jesus, socorreu aquele homem meio morto à beira do caminho. Não perguntou de onde ele vinha nem para onde ele ia, não perguntou a ele o que aconteceu e por que ele estava naquele estado, simplesmente ajudou. Isso é amar o próximo. Jesus explica isso a um doutor da lei que pergunta a ele quem era o seu próximo. O próximo, você não pergunta de onde ele vem, você não pergunta porque ele está passando fome, você não pergunta qual é a necessidade dele, você simplesmente vê a urgência, você vê a prioridade, você vê a voluntariedade, você vê o que? O dever. É assim que se ajuda o próximo, é assim que se ama o próximo como a ti mesmo. E esse é um pilar do Evangelho, no Antigo e no Novo Testamento. Pastores não gostam de pregar sobre isso, porque todo pastor que não gosta de fazer a obra social de maneira correta, ele vai dizer que a igreja faz assistencialismo. Meu amigo, com todo respeito a todas as demais religiões, mas o Evangelho não faz assistencialismo. O Evangelho, quando dá a cesta básica a alguém, ele tem que dar com a palavra e com todo o suporte necessário para que aquela família não necessite mais daquela cesta básica proximamente. E o tempo que for necessário ser investido naquela família ou naquele indivíduo, a igreja tem que fazer. Assistencialismo é simplesmente você dar a cesta, dar o alimento, dar a roupa e deixar para lá. Realmente, aí eu conheço diversas outras religiões que fazem assistencialismo, mas o Evangelho de Jesus Cristo tem que haver a palavra e tem que haver a assistência. Tem que estender a mão. Meu amigo, eu não estou aqui para criticar a igreja de ninguém. Mas por que eu estou falando isso? Não quero que critique, por gentileza, os meus obreiros e a obra que Deus colocou na minha mão, porque nós fazemos. Está no Evangelho, está na palavra de Deus, o verdadeiro jejum, Isaías capítulo 58. Por que nós somos abençoados? Porque nós cumprimos a palavra. Por que Deus nos faz prosperar? Porque nós cumprimos a palavra. Nós simplesmente seguimos o que a palavra diz, o que a palavra orienta. Exercito na consciência dos membros da nossa denominação, da nossa igreja, de viver uma vida na palavra, em todos os sentidos. Isso é um tripé, está fazendo parte de 3 coisas de mudança de caráter que João expõe em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 9. Ele fala à multidão, ele fala aos soldados romanos, ele fala aos cobradores de impostos. Nós nos ativemos ao que ele fala à multidão. Quem tem 2 túnicas, reparta com o seu próximo. E quem tem alimento, faça a mesma coisa. Você não passou pelas águas? Você não foi transformado? Cadê amar o próximo a ti mesmo? E João vai dizer que quem tem bens neste mundo, quem tem condição, e vendo o seu próximo necessitado, vendo o seu irmão que necessita, lhe fechar o coração, como que o amor de Deus está nele? Me responde isso. Como que você consegue ver dentro da sua igreja, tudo bem, dentro da sua denominação, alguém mais pobre que a sua família, mais necessitado que você, e você não faz nada? Você consegue? Isso é Evangelho? Você viu bem o que Jesus falou, a parábola que ele apresenta, a palavra, melhor dizendo, que ele apresenta. Você viu o que ele falou? E aí, tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste de beber. Você vai falar para mim que isso aqui é no sentido espiritual? Estive preso, não foste me visitar. E aí, o que você faz então, meu amado? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Por que eu estou dando essa palavra aqui? Por que eu estou trazendo esse ensinamento em primeiro lugar e esse esclarecimento em segundo lugar? Porque no Ministério Palavra e Intercessão, todos os cultos ocorre o lanche gratuito, em todos os cultos. Acabou o culto, encerrou o culto, nossa igreja não tem cantina. Nós não trabalhamos com cantina. Escute bem o que eu estou dizendo. Não estou criticando quem trabalha com cantina.
não me importa com quem trabalha, não estou aqui, tenho grandes amigos pastores que têm cantinas em suas igrejas, não me importo com isso, cada pessoa segue a metodologia que achar melhor para o crescimento da sua obra. Agora não venha querer falar que na minha igreja, na igreja que o Senhor me colocou, na igreja do Senhor Jesus, que Ele me colocou responsável, eu coloco o lanche gratuito para roubar a gente de outra igreja, que eu coloco o lanche gratuito para atrair pobre, para encher a igreja, porque é isso que está chegando nos ouvidos das pessoas que congregam no nosso ministério. Meu amigo, eu estou cumprindo a palavra, eu estou cumprindo o que Deus ordenou. Sabe por quê, meu amigão? Eu sou pobre, eu nasci no morro, nasci no alto do morro do Trator. Morei na 39 aqui do Boa Sul, em frente ao Campo de Dona Lourdes, e depois fui morar ali no complexo do Querosene, que a galera chama, no Morro do Trator. Eu fui morar com meu pai e com a minha mãe, quando tinha apenas 5 anos de idade, numa casa de 2 cômodos que não tinha banheiro. O meu banheiro não tinha teto. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, prosperou a nossa vida. Mas foram 10 anos passando por muitas dificuldades. Ok, meu amigão? Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é ter um pai desempregado, eu sei o que é ver o seu filho querendo comer alguma coisa e você não poder dar. Então, se hoje Deus me deu condições de fazer isso pelas pessoas, eu vou fazer. Eu não consigo vender um hambúrguer na minha igreja e ver um pai desempregado com um filho que não tem condições de dar, e às vezes ele não tem nem o que comer em casa. Ok, meu amigo? Quantas vezes eu sou negro, nasci no morro, pobre, quantas vezes eu cheguei lá na minha casa e não tinha direito o que comer? Não tenho vergonha de falar isso. Hoje minha mãe é uma funcionária pública, hoje meu pai é aposentado pela Marinha do Brasil, hoje os dois estão muito bem para a honra e glória do nome do Senhor, mas nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de dificuldade. Eu sei o que é passar extrema necessidade, então eu não tenho coragem de ver um pai que está lá com o filho e eu dizer, não, meu irmão, é R$2,50, e ele chegar em casa, às vezes não tem nem o que dar para o filho comer. Sabe o que ele tem quando chega em casa? É arroz, feijão e banana, é arroz, feijão e tomate, ou quando tem o arroz e o feijão. Então, meu amigo, Deus tem dado condições. O povo que Deus colocou na minha responsabilidade é um povo ajudador, é um povo pobre, não tem ninguém rico, é um povo batalhador, é um povo que está correndo atrás, é um povo que ama Jesus Cristo e a sua palavra. Então, sim, o lanche da nossa igreja é gratuito. É gratuito por quê? Porque eu tenho pessoas pobres, eu tenho pessoas desempregadas, eu tenho pessoas que em determinados dias já conversei, não tem nem o que comer em casa. E eu já ouvi, pastor, glória a Deus, eu já ouvi, pastor, glória a Deus, pastor, muito obrigado por ser um pastor diferente, porque tem dia que não tem nada lá em casa. E se não fosse um lanchinho aqui da igreja, meus filhos não teriam o que comer. Eu não me orgulho de ouvir isso, porque toda honra e glória é para o Senhor Jesus. Eu fico feliz, mas não tenho orgulho, porque se não fosse Jesus nos abençoar, nós não conseguiríamos fazer. Então eu tenho, graças a Deus, uma equipe de pessoas que me ajudam muito, que estão envolvidas nesse projeto de obra social, que faz parte do Evangelho. Então, meu amigo, por favor, tem pessoas até inventando, pessoas que já congregaram conosco, que saíram por suas razões, e inventando até que esse lanche é uma fachada. Meu amigo, não é uma fachada. E todas as pessoas que chegarem na nossa igreja vão comer e vão ser muito bem servidas ao final de todos os cultos. Nossos cultos são quarta, sexta e domingo. Quem chegar vai ser bem atendido. São mais de 60 lanches por culto. E se dá 100 pessoas, nós vamos fazer 100. E se der 150, nós vamos fazer 150. Porque é para a glória de Deus. Para a glória do nosso Deus. Então, eu estou na palavra. Eu estou na palavra. Está aqui Isaías 58. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 33. 1 João 3, versículo 17. Lucas capítulo 3, versículo 9, eu tenho ainda diversos outros textos para citar aqui, mas eu acredito que dentro das regras da hermenêutica, eu já lhe trouxe uma doutrina que faz parte do Evangelho, que muitos pastores exercem, mas aqueles que não têm a coragem e a vontade de exercer, quer criticar quem exerce. Então, meu irmão, tá aqui, eu faço um convite para você. Você que pode às vezes estar passando problemas financeiros em casa, você que pode estar passando dificuldade, pastor, posso passar no final do culto na sua igreja só para pegar o alimento? Pode passar.
Pastor, posso fazer parte da sua igreja, porque essa é a visão que eu também acredito que é a correta? Pode. Pastor, e quanto à formação? Porque o senhor pode fazer isso, não ter formação, não pregar bem. Meu amigo, pela misericórdia de Deus, tá? Eu sou formado em bacharel em teologia, em 2 seminários. Estudei o médio e fiz 2 seminários teológicos a nível superior, 2 bacharelados, um normal e um com especialização em teologia prática. Pela misericórdia de Deus, eu sou capelão formado pela CAFEB. Pesquisa sobre a CAFEB. É uma das maiores escolas de capelania do Brasil. E não foi cursinho de um dia não, hein? Não é crítica a ninguém não. E não é carteirinha de papelzinho falsa não. Também não é uma crítica a ninguém. É só um recado. Ok, meu amigo? Também sou formado, graduado, nível superior em administração de empresas e em logística. E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque meus diplomas não fazem paralítico andar, não fazem surdo ouvir, não fazem mudo falar. O que fazem é a unção. E pela misericórdia de Deus, estou desde a infância no Evangelho e não na igreja. Tem muita gente que está há anos na igreja, mas não quer dizer nada. Eu estou no Evangelho. Fui obreiro, fui diácono, fui presbítero, fui ministro de louvor, fui dirigente de conjunto de jovens, fui suplente de escola dominical, fui professor de escola dominical, já dirigi congregação. Então, meu amigo, com apenas 31 anos de idade, e eu tenho a maior alegria da minha vida, porque eu fui consagrado a pastor pelo bispo João Alves Ferreira com 30 anos de idade, a mesma idade que o nosso Senhor e Salvador iniciou o seu ministério aqui na terra. Então, meu irmão, espero que esse vídeo seja esclarecedor para muitas pessoas, tá? A nossa igreja, como muitas igrejas, como igrejas de grandes amigos meus, tem pastor, pela misericórdia de Deus, bem formado, experiente pela misericórdia do Senhor, apesar de ter uma idade ainda regular, e que tem uma visão ampla da obra de Deus, ok? Ministério Palavra Intercessão se encontra na rua Coronel Pedro Lima, número 1145, Boa Sul, São Gonçalo. Ponto de referência na rua do Colégio São Judas Tadeu. E detalhe, o seminário teológico na nossa igreja também é gratuito a todos os membros. Eu sempre tive o pensamento no meu coração: não adianta eu orar para Deus capacitar os meus obreiros se eu não faço a minha parte. Então, o seminário teológico na nossa igreja é gratuito para todos os membros. Você é membro do Ministério para a Intercessão? O seminário material didático para você é gratuito. Essa é a visão que Deus nos deu. Isso é o que encontramos na palavra de Deus. Como assim, pastor? Ora bolas, Jesus escolheu 12 durante 3 anos e meio, os capacitou. Então Jesus não foi buscar capacitados, Jesus capacitou aqueles que ele escolheu. Assim também Paulo, que era muito capacitado na parte da lei, na parte doutrinária, mas faltava a capacitação espiritual que ele adquiriu junto com a igreja primitiva. Então, meu amigo, quem capacita é Jesus, mas nós temos que fazer a nossa parte, provendo a capacitação à igreja. Tá ok, irmãos? Então, reforçando, o lanche na nossa igreja, em todos os cultos, é gratuito. E detalhe, depois do seminário sempre tem um lanchinho também, um cafezinho. Tá ok? E detalhe, nos eventos também tem. É gratuito a todos. O lanche na nossa igreja é gratuito. Venha conhecer a nossa igreja, venha conhecer os nossos obreiros, venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer o que Deus tem feito através da nossa vida para muitas pessoas, ok? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Que Deus possa superabundar a graça dele na vida de vocês. Que Deus os abençoe de maneira poderosa. Fiquem todos na paz de Deus, tá ok? Amém. Graças a Deus.